Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica. Eu sou o Rod Krebs e hoje a gente vai continuar falando de música, mas dessa vez uma música sugerida por um inscrito aqui do canal que pediu a música Heal the World do Michael Jackson. Inclusive já quero aproveitar para dizer, se você tem alguma sugestão de música, uma música que você gosta muito e que você quer saber como é que é a tradução dessa música, deixa aqui no comentário que a gente traz para cá, tá? Então, vamos falar um pouco dessa música, Heal the World, do Michael Jackson, uma música que ficou na história aí de um apelo social muito grande, né? O Michael Jackson ele era, além de um excelente compositor, um excelente dançarino e um cantor fora de série, era um cara muito engajado em causas sociais, vide a própria música Heal the World. Então a gente vai entender o porquê que ela é sempre usada para essas questões de ambientalismo e de paz mundial, né? Então, senta confortável e vamos pra música. Então, a música ela começa desse jeito aqui, ó. There's a place in your heart, and I know that it is love. In this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel that there's no hurt or sorrow. Ok, até aí. Então ele começa dizendo, there's a place in your heart. Então, há um lugar no seu coração, né? In, do lado de dentro, né? A preposição in geralmente é conectada a algo para o lado de dentro. Então, in your heart, dentro do seu coração. And I know that it is love. Então, e eu sei que isso é amor. Não, a gente não está falando de coisas românticas e nada disso, é um outro tipo de amor, né? Mas perceba uma coisa aqui nessa frase. Ele fala, I know that it is love. Ele coloca o pronome it, que é um pronome neutro, que nesse caso ele está substituindo o que ele acabou de falar, né? A place in your heart. Então, ele sabe que esse lugar no coração é amor. Então, já fica uma dica, se você quer evitar repetições, e é realmente sugerível e, assim, eu considero muito fortemente que você deveria pensar nisso, de evitar muitas repetições, né, repetição da mesma coisa, substitua isso por um pronome. Então, como ele falou lá, there's a place in your heart and I know that this place is love, né? E na segunda parte ele fala, and this place could be much brighter than tomorrow. Então, e esse lugar poderia ser mais brilhante do que amanhã. Então, esse lugar no seu coração, esse amor pode ser mais brilhante do que amanhã. O que será que ele quer dizer com isso? Né? Que talvez o hoje não esteja tão legal e que mais para frente a coisa possa melhorar. Basta encontrar esse lugar no coração. Eu acredito que seja isso. Enfim, Michael não está mais entre nós para me provar o contrário, né? E bom, na segunda parte desse verso ele diz: And if you really try. Então, se você realmente tentar, né? Você não é só tentar, if you try, if you really try. Em inglês a gente coloca esse intensificador tipo really, very, para fazer com que a coisa ganhe uma outra intensidade. Então, se você tentar de verdade, não é só, vou tentar aqui mais ou menos, não tem mais ou menos, é tentar de verdade. Aí ele segue dizendo, you find there's no need to cry. Então, you will find, você vai encontrar. Essa é a tradução literal disso. Mas dentro desse contexto ele vai dizer assim, que você entenderá. Esse find tem um sentido mais de entender. Você vai chegar à conclusão, né? Então, you find, você concluirá, vamos dizer assim. There's no need to cry. Não há a necessidade de chorar. Inclusive, ele usa uma estrutura interessante aqui, que é o there's no, ao invés de there is not ou there isn't. Por quê?
Como a gente já falou na música Imagine, se você não viu, vou deixar no card aqui em cima para você ver. Eu posso usar, ao invés da minha partícula de negação not, eu posso usar a palavra no, que é o não propriamente dito. Que nesse caso ele usa simplesmente para dar mais intensidade ao need. A palavra need, que é necessidade. Então, there's no need. Não há a necessidade to cry, de chorar. Aí, no finalzinho do verso, ele fala: In this place, you feel there's no hurt or sorrow. Então, nesse lugar, que lugar? Aquele que ele falou lá no comecinho. A place in your heart. You feel, aí sim, você sentirá. There's no hurt. Não há dor, não há machucado. Então não te dói nada. Então, there's no hurt, não há dor, no sorrow, não há sofrimento de nenhuma natureza. Então, esse lugar no seu coração é um lugar tranquilo em que você pode viver bem, né? Então, ele segue dizendo aqui para o próximo pedacinho, ele diz assim: There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Até aí. Então ele fala: There are ways to get there. Então, há maneiras, há formas, há caminhos. Então, ways pode ser tudo isso, né? To get there. To get there é uma expressão que quer dizer chegar lá. Então, há formas de se chegar lá. Chegar onde? Nesse caminho que ele falou lá no comecinho, bem no comecinho da música, né? Então, há formas de chegar lá. If you care enough for the living. Olha que legal. Se você se importar o suficiente com os que estão vivos. Ele não especifica quem, mas basicamente você chega nesse lugarzinho que ele está falando, se importando com as pessoas ao seu redor ou com os seres ao seu redor. Lembrando que a música ela não fala exatamente só de humanos. Ele fala de qualquer coisa viva, né? Então, tem formas de chegar lá se você se importar com os vivos. Aí no finalzinho ele fala: Make a little space, make a better place. Então, abra um espacinho, crie um espacinho dentro de você. Make a better place e faça um lugar melhor. Isso é um pouquinho, tá bem resumido o que ele quer dizer, mas crie um espacinho dentro de você que o lugar, tudo, de uma forma geral, vai se transformar e vai ficar melhor. E bom, agora a gente vai para o refrão, que é um refrão, inclusive, que vai repetir 44 vezes, né? Que nem muitas músicas aí. Que o refrão ele diz assim, ó. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Bom, é agudo pra caramba, eu sei. Pois é. Mas ele fala: Heal the world, make it a better place. Então, heal é curar. Então, cure o mundo. Make it a better place. Ou seja, faça dele de quem? Do mundo, né? De novo aí o pronome it para substituir, evitar uma repetição. Então, make it a better place. Faça dele um lugar melhor. Aí dá pra gente pensar que a gente acabou de falar sobre fazer um lugar melhor, né? Make a little space and make a better place. Já dá pra gente entender que better place é esse, né? Aí ele fala assim: for you and for me and the entire human race. Então, para você, para mim
e para a raça humana inteira. Perceba assim, claro, ele está falando sobre gente aqui, mas ele está falando cure o mundo para que a gente faça um lugar melhor para nós. Então não tem só a ver com humanos, não tem só a ver com a população. Tem a ver com tudo que nos influencia, que nos causa algum tipo de influência de alguma forma, tá? Então, natureza, o clima, qualquer coisa, né? Então, ele fala, there are people dying. Então, há pessoas morrendo. Aí segue, if you care enough for the living, make a better place for you and for me. Então, se você se importa o bastante com os vivos, faça um lugar melhor para você e para mim. Então, esse é o refrão. Ele vai repetir algumas vezes, tá? Tem até o final da música, basicamente, tá? Então, a gente só deve voltar aqui para mencionar que o refrão ele existe. Mas, se por acaso lá na frente do vídeo você ficar com dúvida, volta nesse ponto para você ouvir a tradução do refrão de novo, beleza? Aí vamos para o segundo verso da música, que ele diz assim, ó. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop existing and start living. E aí? Ele fala assim, if you want to know why, se você quer saber por quê, there's a love that cannot lie. Há um amor que não consegue mentir, que provavelmente é aquele dentro daquele lugarzinho dentro de você, dentro do seu coração. Ele diz, love is strong. O amor é forte. It only cares for joyful giving. Então vamos lá. It, o amor que a gente acabou de falar, it only cares, ele só se importa, ele somente se importa for joyful giving. Então, joyful giving seria doação feliz, né? Esse giving vem de se dar, de dar algo. Então, giving seria doação e joyful, cheia de alegria. Então, ele só se importa com doação cheia de alegria, não é uma doação feita só, eu vou fazer isso aqui para aparecer, ou vou fazer esse negócio aqui porque o fulano, o beltrano, ou a galera do meu grupinho vai achar que eu sou o máximo. Não, ele só se importa se você fizer isso feliz e realmente querendo doar, né? Já fica a dica aí, né? Aí segue, if we try, we shall see. Então, se nós tentarmos, nós poderemos ver. Aí ele fala assim, in this bliss we cannot feel fear or dread. Então, nessa bênção, nessa alegria, nessa, vamos dizer assim, esse êxtase, né, de doar felizmente, de fazer as coisas porque a gente quer, porque faz bem para nós mesmos, né? A gente não consegue sentir medo ou pavor, né? Dread, ele tem uma conotação de medo também, mas é um medo mais intenso do que fear é um medo, vamos dizer assim, medo, instituição, medo, né? Dread já é um medo mais intenso, algo mais, vamos dizer assim, é aquele medo que a gente vê nas pessoas em filme de terror, entre aspas. Aí ele fala, we stop existing and start living, ou seja, a gente para de existir e começa a viver, né? Tem um monte de gente que filosofa em cima disso, né? Que a gente passa a vida só existindo, que a gente não vive. E aí fica uma dica aí, se você quer, se você é uma das pessoas que pensa nisso, essa é uma das coisas que você pode pensar em fazer. E em seguida ele diz o seguinte, olha só. Then it feels that always love enough for us growing, make a better world, make a better world. Então ele diz aqui, then it feels, então isso
parece, vamos dizer assim, até porque feel é sentir, mas pode ser parecer no sentido assim, o sentimento parece, né? That always love is enough for us growing. Então, isso parece que sempre amor é suficiente para que nós cresçamos. É bem poético, né? Mas que, então, isso parece que só amor é suficiente para que a gente cresça. Basicamente é isso, né? É o que ele diz aqui, o que parece ser, né? Aí ele fala duas vezes, make a better world. Então, faça um mundo melhor. Resumindo tudo até aí, até porque a próxima parte é o refrão, né? Se você não viu essa parte do refrão, pegou aqui no meio, volta lá que a gente fez a tradução do refrão. Ele está propondo que para que o mundo melhore, a gente faça alguma coisa. Que a gente faça algo por ele e não espere cair do céu. Porque, honestamente, não vai. Então, depois desse refrão, a gente vai para uma parte que a gente chama na música de ponte, que é uma parte que ela muda um pouquinho a parte harmônica, é para ligar basicamente parte 1 e parte 2, nesse caso é para dar uma mensagem diferente, e Michael Jackson tinha sempre isso de, ele repete a mesma melodia, mas coloca uma melodia diferente de tudo no meio, e aquilo vai servir de ponte, vamos dizer assim, para uma primeira parte, para uma segunda parte da música, né? E essa ponte, né, de Heal the World, ela é assim. And the dream we were conceiving will reveal a joyful face, and the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life? Won't this earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly, be God's glow. Pois é. Enfim, ele diz assim, and the dream we were conceived in. Olha isso. Then the dream we were conceived in. Então, o sonho o qual nós fomos concebidos, né? Nós fomos concebidos dentro de um sonho. Aí, entrando em questões religiosas, não vou abordar isso aqui tão por dentro, tá? Mas acredito que você já entendeu o ponto que a gente queria chegar. Então, o sonho que nós fomos concebidos will reveal a joyful face. Irá revelar ou revelará um rosto feliz, né? Então, que rosto será esse? Fica aí para você pensar. Se você tem alguma ideia, coloca aqui no comentário. E a segunda frase ele diz assim: and the world we once believed in will shine again in grace. Então, e o mundo que nós acreditamos uma vez, né, entendendo que não estamos acreditando tanto assim no mundo mais, né, irá brilhar em graça. Já entendemos onde ele está chegando com isso, né? Então, o sonho que nós somos concebidos revelará um rosto feliz e o mundo que nós acreditamos irá brilhar em graça. Aí ele segue dizendo, ó, then why do we keep strangling life? Então, por que nós continuamos a estrangular a vida? Strangling é estrangular mesmo, né? Wound this earth, a ferir a terra. Wound é ferimento. Então, wound this earth, a ferir a terra. Crucify its soul, e crucificar a alma dela. Though it's plain to see, this world is heavenly. Be God's glow. Então, apesar que é fácil de ver, it's plain to see, it's plain, quando fala it's plain, é plano, mas é fácil de ver. Esse mundo é celestial. Heavenly, heaven é o céu do sentido bíblico. Então, heavenly é o celestial. Então, be God's glow, seja o brilho de Deus. Chegamos onde ele queria, né? Então, é basicamente isso que ele quer dizer. Então, essa é a ponte.
Aí a gente vai pro terceiro e último verso da música, que ele diz assim, ó. We could fly so high and our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. Até aí. Então ele fala, we could fly so high. Ou seja, nós poderíamos voar tão alto, and our spirits never die, e os nossos espíritos nunca morreriam. O que ele quer dizer com isso, né? De termos muitas ideias, de criarmos coisas grandes, né? De fly so high, realmente de criar coisas grandiosas, né? In my heart, I feel you are all my brothers. Então, no meu coração, eu sinto que vocês todos são meus irmãos, tá? Nesse caso, sim, não usa a palavra brothers, mas é muito mais metafórico isso, tá? Porque a palavra certa aí seriam siblings, mas é questão de licença poética, tá? Não vamos entender isso como só para público masculino, não, tá? É metafórico. I create a world with no fear. Então, crie um mundo, ou criar um mundo sem medo. With no fear, sem medo. Together, we'll cry happy tears. Então, juntos, nós choraremos lágrimas felizes, então lágrimas de felicidade, né? See the nations turn their swords into plowshares. Aí a gente fala, tem uma expressão aí, nesse caso ele fala, see the nations, veja as nações, turn their swords into plowshares. Então, transformar suas espadas em plowshares. Plowshares é a lâmina daquela ferramenta que a gente usa para arar a terra. O pessoal aí de fazenda, de sítio, deve conhecer isso melhor do que eu. Agora, a expressão to turn swords into plowshares é basicamente transformar armas em ferramentas, né? Ou seja, a gente usar aquela lâmina que seria para ferir alguém, para matar alguém, a gente usar isso para arar uma terra, para construir algo novo, né? Para cultivar coisas que sejam de benefício de todos e não só para matar as pessoas, né? E em seguida ele faz a última partezinha antes de entrar num refrão que vai ficar repetindo aí 44 vezes. Que ele fala assim, ó. We could really get there if you care enough for the living. Make a little space to make a better place. E aí entra o refrão. Ele fala, we could really get there. Então nós poderíamos realmente chegar lá. Então nós podemos. Basta a gente querer e fazer por onde. Mas primeiro a gente precisa care enough for the living. Então, se a gente se importar o suficiente com os vivos, né? Make a little space to make a better place. Então, faça um espacinho, crie um espacinho para fazer um lugar melhor. Então, essa foi Heal the World, do Michael Jackson. Uma música que ela ficou marcada na história sempre por ser essa coisa mais environmentalist, que a gente fala em inglês, né? Que é coisa voltada aí para o meio ambiente, voltada para fazer um mundo melhor de todas as formas, né? E eu acredito que se você não conhecia a letra dessa música, agora você conhece e sabe por que ela tem essa pegada, por que Michael Jackson criou dessa forma, criou com esse objetivo, né? Eu espero realmente que você tenha gostado do vídeo. E como eu falei no comecinho, se você tem alguma sugestão de música que você queira que a gente traga aqui para o canal, é só deixar aqui no comentário que a gente faz para você, tá bom? Então, muito obrigado pelo seu view, eu vejo você numa das próximas músicas ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.